como fazer isso. Agora a arbitragem tem que ser melhor nessa partida. Tem que ser um pouco mais assertiva. Você está falando Dos dois lados. em relação a... Ao que foi o jogo da Copa do Brasil. Não foi das melhores arbitragens, não. É que é tanto jogo que eu já até me esqueci. Foi o Daronco. Foi o Daronco. Ah, foi o Daronco. A da expulsão do Não Felipe, foi, Não, a expulsão, ok. Não foi por isso. Alguns Quem vai ser cartões hoje? amarelos que não foram dados, aí depois tem um possível segundo cartão pro Gabi com pisão no Gans. Enfim, uma série de coisas aí que a gente espera que a arbitragem hoje fique de fora e o futebol que apareça hoje nesse grande clássico da Copa do Brasil. E o Pedro no banco, hein? Pedro no banco. O nosso Pedro no Mas banco. é isso que eu ia falar. Se a nossa produção puder colocar de novo na tela a escalação do Flamengo, que eu ia perguntar, vocês não sentiram falta de nada nessa escalação do Flamengo? Mas o professor Celso Zelt, sempre faceiro, perspicaz e esperto, boa, gostei do verbete usado pelo Rafael Prats. O professor não deixou passar, não. Olha lá, cadê o Pedro, professor? Vai, será que vai assim? Cadê o Pedro que o Prats, inteligentemente, e eu adotei a dica que o Prats me passou, Pedro, o Evair dos tempos modernos, Coisa séria. jogador de bola, goleador, vai ficar no banco? Jogo decisivo contra o Flu? É um risco, né? É um risco. Você entrar sem o Pedro e depois ser cobrado pela ausência E não é um risco dele. calculado. E não é calculado. Mas você sabe que outra coisa que me deixou tranquilo do ponto de vista rubro-negro, olhando como um rubro-negro, eu fiquei tranquilo em ver o nome do Pulgar ali. Eu acho que era uma das coisas que estavam dando certo e o Sampaoli ameaçou mexer. Não gosto disso. O jogo de ontem, em relação ao Cudê, mostrou muito isso. Tem coisa que é melhor não mexer. Então, acho que nesse caso ele acertou. A ausência do Pedro, só o tempo dirá. Se precisar de gol, será cobrado, muito cobrado por isso. E imagino, eu pelo menos imagino o Flamengo, né? A gente quebrou a cara aqui na véspera do primeiro jogo, né, prof? Pelo menos eu quebrei a cara em relação a imaginar o Flamengo até marcando um pouco mais atrás, mais recuado. O Flamengo não fez isso no jogo de ida. O Flamengo marcou muito bem a saída de bola do Fluminense. Será que vai repetir? Então, é uma dúvida. Deveria, você não acha que o Flamengo deveria? Acho que o São Paulo gostou do que viu naquele dia. Ele acuou né? o Fluminense aquele dia, né? Na saída de Teve bola. uma dificuldade para sair jogando. Até o Diniz falou o seguinte: a gente entrou numa rotação muito abaixo em relação ao Flamengo. Não dá para entrar hoje de novo, pensando pelo lado do Fluminense. Mas acho que o Flamengo deve tentar repetir aquela marcação de saída de bola, pressionar mais à frente. O professor chamou a atenção do futebol que tem faltado, dos gols que tem faltado para o Fluminense, você também comentou nos últimos jogos, mas depois daquela boa atuação do Flamengo contra o Fluminense, os jogos que vieram em seguida não se repetiu, né? Não. E foi um Flamengo até em alguns jogos muito lento com a bola. Time de muito passe lateral, muito passe para trás. Hoje enfrentar um time que não marca atrás, um time que fica muito com a bola como é o Fluminense. Talvez o Flamengo consiga repetir o que nós vimos naquele primeiro tempo, principalmente, né, Abel? Porque depois que o Felipe Melo é expulso, é um outro jogo. O Fluminense claramente joga ali para não tomar o gol, para levar o 0-0 para o segundo jogo, né? Que vai ser hoje. E fez isso com competência. Fez com competência. E dito isso, aí que eu falo de novo, a responsabilidade não é de São Paulo. Porque se o time já fez isso, por que agora não está fazendo mais? Então, o treino é o mesmo. Tem a parte dele também, não, Natália. Não, tem a parte dele de mudança. Tem a parte dele de mudança, mas a intensidade é dos jogadores. Quem joga? É do cara que está lá. Agora, talvez não baste o Flamengo repetir, porque o Fluminense pode ter um antídoto a isso. Pode. Sim. O Fernando Diniz não vai ficar lá sentado semanas depois. Nos pênaltis, Fábio ou Santos? Olha, porque se repetir, vai pro 0-0. Fábio ou Santos? Fabião. O Prats vai nos dizer, na opinião dele, o que muda no Fluminense caso o Marcelo não jogue. Achei que era o placar. Antes do Prats, não, pode dar se ele quiser, eu sei que ele gosta de dar palpite. Vou mandar um abraço aqui para um amigo que está só na espera que venha Flamengo. Ele falou assim, pode vir Flamengo, pode vir Fluminense. Torcedor do Grêmio. Morel Imortal. Grande. Grande churrasqueiro, foi o comandante do churrasco do F360. Aí tem que marcar outra, hein? Ele mandou mensagem aqui, falou assim, boas análises, estou assistindo vocês, esperando de camarote, porque o meu Grêmio Imortal já está lá. Prats falou para marcar outro churrasco. Mandou um abraço para você, o Morel aqui. Outro para ele, um abração para ele. Ele falou assim, sofri muito ontem. Eu falei, você achou que fosse classificar sem sofrer? Falou, não, sofri, mas valeu. Classificou, né? E o que muda, Prats, caso o Marcelo realmente não possa jogar? Lembrando que não tem também o menino, Alexander. Tem feito muita falta. E aí? Nem o Keno. Sem o Marcelo, tecnicamente perde muito, Abel. O Guga tem sido um jogador de cumprir a função, é um lateral direito adaptado na lateral esquerda. Marcelo, o Fluminense ganha primeiro, um jogo que os jogadores se encontram com a bola. Segundo, como o Diniz dá muita liberdade para os jogadores se encontrarem, os jogadores se mexerem em campo,
Marcelo, tecnicamente, é um outro nível de jogador. Jogador que fica com a bola, jogador que esconde a bola, jogador que muitas vezes chega para arrematar mais à frente. Ele não é um grande marcador. Mas esse time do Fluminense, não ser um grande marcador, não é um grande defeito, porque o time fica muito com a bola. Então, o Marcelo, se tiver condição de atuar hoje contra o Fluminense, Diniz ganha um grande jogador. Jogador que pode arrumar o time por aquele lado esquerdo, carrega a bola, faz o time sair de trás, é outra conversa com ele. Você troca um craque por um bom lateral deslocado. É. Imagina. Olha a diferença de jogo nisso, né? Você escalaria Pedro, o Evair dos tempos modernos? Está aqui na nossa tela, ó, o Pedro aqui, ó. Mas tem que tirar alguém, hein? Tá olhando pra não você. basta falar que não eu começar, ponho. não. Eu acho que escalaria. absurdo Tira. Não começar, Ó, não. Natália escalaria. Eu escalaria. Eu não. Vai Eu começar, não. escalaria... Não? mais- Não. Por que não escalaria o Acho Pedro? que os outros jogadores conseguem, talvez, fazer esse jogo de pressionar um pouco mais. Esses jogadores fazem melhor que o Pedro. Mas o gol, ele tem uma importância ainda no futebol. Não, mas os Só outros podem lembrá-lo. fazer o gol, Mas né? fizeram? Um pouquinho. Mas fizeram? Não, não fizeram. Ah. Ô, Nath, você tiraria quem para pôr o... Ontem, então, você também não começaria com o Renato Augusto? Ontem? Não, falando depois, eu começaria. Quem é que tá no meio de campo? Ah, depois do jogo? Não, agora já foi. E aí né? você tem Agora- que tirar ou a Rasca... É difícil. Não, mas quem tá no meio de campo? O Thiago Maia, Pulgar. Pulgar. Eu tiraria o Thiago Maia. Gerson. Deixaria o Pulgar. Só. Tiraria o Maia? Thiago Maia, Pulgar, Gerson, não é isso? Isso, o Arrascaeta começando, né? Eu tiraria o Maia. Thiago Maia. Faceira, hein? Eu tiraria o Thiago Maia. A Natália quer ganhar o jogo, amigo. Tá 0-0. A né? Natália Thiago escalaria Renato Augusto ontem Pulgar desde o ali começo. como primeiro cara pra sair com a bola. Gerson pra ajudar na recomposição. Eu tiraria o Thiago Maia. Faceirinha. Você sabe qual é o E iria apelido com da o Gabi. Natália? A comentarista que sai da caixinha. Sai Quer ver? Pergunta Às simples vezes sai pra- até demais. Às vezes Pergunta sai até simples demais. para a Natália. Você começaria o jogo ontem com o Hulk no banco? Não, você tá doido. Você tá doido? Olha aí. Tá maluco. Quando eu vi a escalação, eu falei, perdeu. Não, também não precisa exagerar. Quando eu vi a escalação do Atlético Mineiro, eu falei, perdeu. já tá- A do outro Tá falou, ficando ganhou. marrenta, Prato. Não, senhor, pode perguntar lá. Eu falei, quando eu vi a escalação do Atlético, eu falei, o que Não, aconteceu mas- aqui? Falei, o Hulk machucou, né? Deve ter sentido no aquecimento. Deu algum BO, sentiu na viagem, a hora que foi descer do avião, né? Sei lá, aconteceu alguma coisa. Não. E o senhor deixaria o Pedro no banco? Eu acho que... Não, eu falando acho, sério eu agora, acho que faz sentido, Abel. Faz sentido se a gente imaginar o Flamengo tentando repetir o que fez bem no primeiro jogo. Aquela marcação mais adiantada, talvez com jogadores que fisicamente entreguem mais o que o São Paulo quer. Quando a Arrascaeta vai jogar, a gente tem de pontuar. Em quais condições? Para quanto tempo? Né? Então, eu acho que ele está pensando muito nessa parte física do time, de marcar mais à frente. E, obviamente, com a Arrascaeta, é uma outra conversa. Jogador que tem um refinamento técnico que nem todos têm. O último que priorizou a parte Foi o Vitor física, Pereira. Dançou. Mas se ele quer uma pressão, um jogador de mais velocidade, aí também não é Rascaeta, é Everton Cebolinha, né? Tem isso também. Eu E é fui uma olhar coisa aqui a que escalação incomoda no ele, primeiro né, jogo. esse cara. Eu acho que o Pedro estava machucado nesse, né? Tava. Ele realmente não jogou né, nessa partida, mas aí ele não era nem opção, É. como é hoje, né? Hoje, se ele não começar jogando, é uma opção do Jorge Sampaoli, né? Assim é uma opção do como treinador. os demais, né? Everton Ribeiro. E você, prof? Bom, pelo menos tem uma arma maravilhosa para entrar durante o jogo. Pedro no banco. O Atlético também tinha. Eu gostaria Não, de... não, mas aí... 4 armas. Eu gostaria Boa, Natália, de gostei, começar Natália. com ele, mas eu tenho dúvida em quem eu tiraria, sabe? Não sei se eu tiraria o Thiago Maia com o meu... Eu não tiraria o Gerson, que ele tá não. crescendo, jogando. Daqui onde eu tô sentado, eu tiraria o Thiago daqui, Maia. não, daqui ninguém perde jogo. Mas é óbvio, emprego. professor. Daqui ninguém perde jogo. É maravilhoso. Daqui a gente... Olha, mas sossegado. Tira o Maracanã todo mundo. lotado. Não é na poltroninha aqui, não. É sossegado. Pra Não, mas a gente tá falando da poltrona. Eu vou te contar. Não. Palpites! Ui! Alguém sentiu aqui. Deu cãibra aí, Prato? Dói? Esse é difícil, esse de hoje, hein? Muito. Vale empate? Palpite de hoje é Sabia que ele difícil. ia perguntar isso. Vamos dar palpites ousados, Acho que não vai dar sem empate, não. A Natália já... Acho que não vai dar empate, não. O que você acha? 2x1 Fluminense. 2-1 Fluminense Jogo- para a Natália Ferrão. Jogo bom pra se assistir, a gente espera, né? O meu palpite é 2-1 Flamengo. Ixi, Paquita mandou mensagem aqui. Então você acertou. Vai vendo aí o que a Paquita tá falando, se ela tá otimista. Tá brava. É difícil dar palpite, pode acontecer qualquer coisa, mas é para dar palpite? 2-1 Flamengo. Eu acho que o Fluminense retoma seu melhor nível dos últimos tempos. Vai botar o 3? Eu ia chutar esse 2-1 aí, mas para não ficar igual, 3-2 Fluminense. Jogaço, hein? Muito gol. Gostei, professor. Muito gol. 3-2. Porque vai entrar o Pedro ajudar a fazer gol. E o senhor? Rafael Prats, atenção, câmera nele. Close. Não. Vai aproximando dessa cutis maravilhosa. Não. 1-0 Flamengo. Só? Só.
Pô, nós vamos ficar... E lamba os beiços, tá bom demais. Tá bom demais. Você vai ficar fazendo um monte de gol, é legal. Lamba os Entretenimento. Daqui a pouco a Abel vai se de entretenimento no futebol e irrita a gente. Peraí, vai ter um monte de gente assistindo em casa, um monte vai. de... Maracanã é lotado. Um golzinho? 1-0 Flamengo. O Cano não vai jogar? O Arias não vai jogar? Vai. Ganso? Eles são muito importantes. Mais um jogo sem fazer gol do Fluminense? O Nino vai jogar, ele faz gol Pensei de nisso cabeça. também, por esse lado aí, do time que não tá fazendo gol. E você vai fazer 1-0 ainda. 1-0 Flamengo. Então 1-0 Flamengo, eu falei 2-1 Flamengo, o professor falou? 3-2 Flu. Flu, e você? 2-1 Flu. 2-1 é um retrato. Equilibrada. É um retrato. Nação, então tá aí as informações do Flamengo, os comentaristas deixaram o palpite deles, eu gostaria que você também deixasse seu palpite, que é importante pra gente saber, deixar registrado, e vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como o Flamengo vai jogar diante do Fluminense. Eu vou deixar o meu palpite registrado aqui, pra mim vai dar Flamengo 2-0, gol de Gabigol e o Arrascaeta que vai brilhar na partida. Então é isso daí, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.